A paz, tudo bem, irmãos da Hilel de Teologia? Sejam bem-vindos a mais uma aula de orientação familiar. A paz do Senhor a todos, que essa aula possa abençoar a sua vida e a sua família. Nós vamos hoje falar sobre um tema muito interessante para você que já é casado, você que já tem a sua namorada, namorado, noivo, você que já tem o seu relacionamento, que é sobre vencendo a tentação sexual. É muito importante esse tema, porque muitas pessoas acabam imaginando que quem tem tentação sexual é apenas os solteiros, e não é bem assim. Nós vemos que diante de um pecado sexual, o cristão precisa estar preparado, quer seja ele solteiro, quer seja ele casado. Ele precisa entender que as tentações, elas fazem parte do mundo a qual nós vivemos. E por isso que às vezes muitos cristãos se sentem até mesmo desanimados, feridos, derrotados ou fracassados diante de uma tentação. E nós queremos já assegurar a você que tentados todos somos. Agora, ser vencido pela tentação já é uma outra questão, tá bom? É verdade. Nós vemos que algumas pessoas, elas sofrem tentação, acabam não resistindo, caindo, e ao invés delas se reerguerem, entenderem que as tentações fazem parte da vida e que elas precisam vencer a sua vontade, elas acabam por adotando a seguinte frase: ah, mas é mais forte do que eu. E acaba se entregando ao pecado, ao vício, de uma tentação que poderia até ter sido vencida, não experimentada. E veja que esse convencimento negativo, do é mais forte do que eu, demonstra o quanto a pessoa tem uma imagem negativa de si mesmo. Sou fraco, eu não consigo. Isso daí, quando você fala, você está falando, ouvindo e está internalizando isso. Então, cuidado com algumas frases que nós mesmos falamos que se tornam crenças limitantes já. É verdade, porque no secularismo nós vemos que os conceitos dessa época, desse secularismo, empurram-nos constantemente para que nós não venhamos falar não aquilo que é de errado, que é errado. Então, o secularismo ele empurra constantemente os seres humanos a cumprirem as suas vontades. Nada pode ser reprimido. Nós vemos até mesmo que muitos acreditam que a família e a igreja é um sistema opressor para que não se cumpra essas vontades. E nós vemos que não é assim. O pecado ele faz parte de toda a história da humanidade, mas pode ser vencido. Verdade, e essa cultura chamada cultura hedonista, ela tenta colocar na nossa cabeça que eu tenho que cumprir meus desejos. Eu não posso reprimir ou recalcar nada. Eu preciso aproveitar o momento da maneira mais intensa possível. E isso, se nós prestarmos bem atenção, é uma ideologia que está sendo ensinada, que está sendo espalhada no Brasil e em muitos lugares do mundo também. E a Bíblia já falava disso, né, Sil? Em Romanos 12, não é? Exatamente. Vamos ler este texto? Eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, tá bom? Romanos 12, eu vou ler o verso 1 e o verso 12. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura, a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Vemos aqui que em Romanos 12, 2,
que nos é dito para não nos ajustar demais à cultura ao ponto de não poder pensar mais. Então não é um texto que está tentando nos tornar um eremita, separados da cultura, não vivo mais essa cultura, eu desisto dela, senão daqui a pouco eu vou participar da comunidade de Qumran, vou ter que me habitar nos desertos e nas cavernas, comer gafanhoto, mel silvestre e me vestir com peles de carneiro. Não é isso, a Bíblia só está dizendo, cuidado para não se ajustar tanto a ponto de você não ter mais identidade. Exatamente. É muito importante que nós não nos ajustemos aos conceitos, porque às vezes nós até não fazemos, mas nós acabamos por ser afetados quando nós começamos a querer ser cristãos bonzinhos. Não vamos falar contra esse tipo de pecado, porque a pessoa não vai se sentir muito bem. Isso é um grande problema no nosso meio, porque hoje nós vemos que a vontade do ser humano, ela precisa ser entregue aos impulsos. A pessoa ela deixa de pensar nas consequências, se aquilo que ela está fazendo é coerente ou não, se ela vai ser prejudicada ou não. O que importa é aproveitar o momento. Às vezes não se pensa no mal que é produzido no corpo, no psicológico, no emocional de si ou de outras pessoas. O importante é curtir o momento. O importante é você se entregar aos prazeres momentâneos. Essa é a cultura vigente que está tentando ser implantada na mente e no nosso coração. Verdade. Aí a pessoa começa, ela faz o que é mal e ela não pensa que ela também está causando mal para outra pessoa. Ah, se está sendo bom para mim, o que importa se a outra pessoa vai ser prejudicada? Eu tenho andado pelo Brasil, pregado em mais de 1000 igrejas das mais diversas denominações. E eu tenho visto com muita tristeza um fato acontecendo no Brasil. A secularização da igreja evangélica brasileira. Esse fato aconteceu na Europa, o berço do protestantismo. E as igrejas na Europa estão morrendo literalmente. Hoje, menos de 4% dos europeus frequentam uma igreja, embora até professam cristãos, e alguns até protestantes, mas perderam de vista a fidelidade à palavra de Deus. Igrejas estão morrendo no continente norte-americano, fechando as suas portas. A secularização está invadindo a igreja. Estamos nos tornando parecidos com aqueles que não professam a fé cristã. E eu gostaria aqui de alertar um fato que mostra esse sintoma. Nós estamos vendo as festas dos crentes muito parecida com as festas daqueles que não são cristãos. Quer um exemplo? As festas de casamento dos cristãos hoje estão se transformando numa vergonha. Você tem um culto na igreja onde você celebra a cerimônia religiosa do casamento e você sai da igreja e vai para um cerimonial e lá o pau quebra. A música que rola lá não tem nada mais a ver com Deus. As luzes se acendem como uma boate e o povo de Deus cai na pista de dança. Bebida alcoólica se serve todas. E o povo de Deus se embriaga e volta para casa bêbado. É curioso isso, mas há igrejas onde os líderes têm a confraria do uísque e do charuto, onde os jovens crentes saem de uma reunião de oração e vão para uma boate, onde as pessoas se embriagam e elas fumam e elas se entregam às danceterias e elas estão vivendo tudo isso olhando como normal. O resultado é que o mundo entrou na igreja e a igreja perdeu o seu poder, perdeu a sua autoridade espiritual. A igreja está sendo minada nas suas bases, perdendo a unção, o poder
do Espírito Santo de Deus, querendo atrair o mundo, nós imitamos o mundo e fomos tragados pelo mundo. É hora da igreja botar o pé no freio. É hora da igreja dizer que nós somos diferentes e o nosso prazer está em Deus, na presença de Deus, vivendo uma vida santa, piedosa, justa, digna do Evangelho de Cristo. Eu estou lendo um livro sobre feminismo, que aí conta uma parte lá da Simone Beauvoir. É uma feminista que ela faz todo um levantamento de uma proposta para as pessoas que a exploração sexual é uma forma ótima, uma forma boa de se libertar. E aí ela começa, juntamente com seu esposo, eles começam a aliciar as adolescentes que são alunas deles e começa a abusar dessas alunas. E todas essas alunas são adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, a pessoa ela levanta um discurso, levanta um movimento, mas ela coloca outras pessoas envolvidas e não se importa o que acontece com o outro. Porque essas adolescentes, duas cometeram suicídio, outras elas começaram a praticar automutilação. Então, muitos discursos hoje em dia, os jovens, até os casados ou os divorciados acabam tomando para si e não vê que aquilo vai fazer mal para si e mal para o outro. Como vemos então, quando nós nos ajustamos demais à cultura, nós pegamos a forma do mundo, a forma desta cultura e deixamos de fazer a diferença. E veja que fazer a diferença não é simplesmente ser diferente, é experimentar o que realmente satisfaz. Que é isso que o texto de Romanos 12 nos ensina, que é aprendermos e experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem pessoas que falam assim, puxa vida, mas eu sinto que minha vida está só indo. Mas quanto mais alegria, mais hedonismo eu busco, está me faltando alguma coisa. Então, porque você precisa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, a boa vontade de Deus, é que eu não entre na forma com este mundo. Conformar é entrar na forma com, mas que eu vá me transformando pela renovação do entendimento. E esse entendimento eu alcancei na palavra de Deus. É verdade. Para vencer as tentações, nós precisamos nos firmar em Deus. Tem um historiador que ele escreveu um livro muito interessante. Ele fez um estudo e ele atribuiu a questão da sexualidade e a questão da queda do Império Romano, da queda do Império na fase dos Césares. E nesse estudo, ele atribuiu o declínio e o fim do Império dos Césares entre uma das causas a obsessão pelo sexo que eles tinham. E uma outra questão é a excentricidade nas artes, mascarada com originalidade e entusiasmo fingido. Aí nós vemos que esse historiador é por volta lá de 1700 e pouco, mas parece que ele está falando do momento atual. Eu me senti como se ele estivesse falando para nós agora. Aí tem um outro estudo também de Joseph Daniel. Ele analisou 80 civilizações. Aí ele foi lá, ele fez uma análise. Ele foi lá nos sumérios, nos babilônios, nos romanos, nos gregos, anglo-saxões, tanto sociedades não civilizadas, como sociedades antigas, como sociedades modernas. O intuito desse historiador foi para compreender a relação entre normas sexuais de cada sociedade e o grau de civilização. Então, qual foi a conclusão do trabalho dele? Ele viu que quanto maior as normas sexuais, quanto mais restrições sexuais, maior era a civilização.
quanto menos restrições na área sexual dentro daquela civilização, menor era o desenvolvimento, menor era a civilização. Isso aí é muito importante. Você vê então que quando nós pensamos assim, poxa vida, não vamos colocar regras, fogo da juventude, não podemos ter um lar, uma igreja, uma sociedade, um país com restrições, sexo livre. Então, não é isso que nós aprendemos nem com a Bíblia e nem com a história. A história é prova de que muitas nações dentro da história, elas foram disseminadas, elas acabaram, foram destruídas por causa de falta de regras. É importante as regras na sociedade. Aí nós vemos que, biblicamente falando, os israelitas receberam de Deus ordens para eliminar os cananeus no momento em que eles possuíssem aquela terra. Porque a cultura cananeia era muito sexualizada. A religião deles era sexualizada. E o resultado de toda aquela crença que acontecia na região de Canaã eram muitos assassinatos de crianças, eram assassinatos de virgens, era uma cultura bastante voltada para o sexo e para os negócios escusos. Veja que uma vez eu fui fazer uma pesquisa na área arqueológica e eu descobri que existiam as sacerdotisas sagradas, que eram, aliás, as prostitutas sagradas e os prostitutos sagrados, que eram sacerdotes do panteão cananeu, que eles ficavam dentro do templo. Então era assim, quando eu fosse me casar, para que eu tivesse mais fertilidade no casamento, eu ia lá e tinha as cabines que tinha a prostituta sagrada. Eu ia lá, pagava, fazia sexo com ela e ela me abençoava através do sexo dela para que eu fosse fértil no meu casamento e vice-versa. A moça, quando ia casar, encontrava lá o prostituto sagrado, ela pagava e ali ele tirava a virgindade dela para que ela fosse frutífera no casamento. Olha esse tipo de sociedade. É uma sociedade assim totalmente inversa daquilo que Deus ele deseja para o ser humano. E nós vemos também no livro de Juízes que demonstra a realidade do estudo de Joseph Daniel, porque nesse livro de Juízes nós vemos que muitas vezes a frase "cada um fazia o que era bom aos próprios olhos" é citada por diversas vezes. E aí nós vemos que hoje a comunicação nas mídias, nas redes sociais, nos programas, sempre tem um chamamento para pluralidade. Que todo mundo tem uma escolha, que a diversidade é uma coisa boa, que todo mundo pode fazer da forma com que quiser, com quem quiser, da forma, né? Independente daquilo que foi se estabelecido na palavra de Deus. Verdade. A pluralidade fazia com que o povo de Israel pecasse e não tivesse identidade como povo de Deus. É verdade. Veja só que essa mesma frase, hoje, se formos colocar para o nosso país, vamos falar do nosso país aqui, é o slogan. Cada um faz o que quer, do jeito que quer. E se nós repararmos bem algumas ideologias nossas aqui do nosso país, ideologias políticas, filosóficas e comportamentais, elas são críticas, mas não autocríticas. Eles aceitam criticar, eles brigam na crítica, mas quando é para se autocriticar, não pode. Era o tipo do período de Juízes, era um período onde a crítica era consumada de outras pessoas, outros povos, mas quando era para se autocriticar, o povo não aceitava a autocrítica. Eles não aceitavam nem Deus criticar eles. Aí nós vemos nessa questão de não ser criticado, teve uma jornalista feminista americana, Peggy Orston, ela entrevistou várias moças, vários estudantes. Olha só o que uma das estudantes afirmou: é fácil ser qualquer coisa na escola, menos cristã. As pessoas aceitam que você adote qualquer gênero que quiser,
Isso é tranquilo. E você pode ter a sexualidade que quiser também, exceto ser pura. É estranho, a maioria das pessoas com quem eu falo me acusa de julgar muito. E eu digo, você que está me julgando. E aí essa mesma jornalista, ela foi entrevistar os pais. Aí os pais, eles relataram o seguinte, um dos pais: fraquejei quanto os meus conceitos, porque fui para a faculdade e fiquei por minha conta. Eu me desviei do caminho. Não me cerquei de pessoas parecidas comigo. Havia uma angústia e muito sofrimento. Diziam-me o tempo todo que ninguém praticava abstinência e que não há como praticá-la. Por quê? É só uma questão de escolha. Olha só que interessante. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, você que já estudou, já passou por faculdade secular, ou se tem um filho passando por isso, ou você está estudando agora numa faculdade secular ou num trabalho, alguma coisa assim, eu duvido que você não tenha se sentido assim, ou seu filho se sente assim. É muito estranho quando o mundo está conformado com esses tipos de ideologias que não nos ensinam mais a vencer a tentação, muito pelo contrário, manda você não recalcar. Porque esse tipo de mundo faz com que você se sinta estranho por achar essas coisas ruins. Então, você chega num ambiente onde você é casado e você não quer flertar com outras mulheres, o homem e a mulher com outros homens, você é considerado como estranho e eles têm uma lábia que tenta te colocar assim como se realmente você fosse o esquisito. Você não pode mais ser o diferenciado. Mas aí entra uma questão. Os pais, nessa entrevista que a Sil pesquisou aqui, eles também sentiram que eles fraquejaram. Aí eu quero que nós façamos uma escolha. Você prefere agora ser considerado como o estranho, o esquisito, porque você não cumpre a conformidade com este mundo, com esse idealismo, mas você passar por isso e um dia você falar, graças a Deus eu venci, eu suportei, agora eu estou dentro da boa, perfeita e agradar à vontade de Deus, ou não, olhar para trás arrependido falando, por que eu não suportei um pouco mais? É verdade. Nós vemos a questão até de Daniel, quando chegou ali na Babilônia. A Babilônia também era um local de muitas crenças, de muitas práticas, e ele se manteve firme. Quando ele falou que não comeria das iguarias do rei, com certeza ele foi tido como uma pessoa estranha, o Daniel e os seus amigos esquisitões. Mas Daniel, ele permaneceu firme durante toda a sua vida. Olha, o enraizamento dos conceitos cristãos, na verdade, se dão no dia a dia e é desde a infância. Se a criança for educada com limites, ela terá melhor compreensão quanto àquilo que pode ou não na fase adulta. Então, muito cuidado com esse conceito do, não, mas você tem que deixar a criança fazer o que ela quer, do jeito que ela quer, ela tem que, sempre que ela sentir as vontades, cumprir as vontades dela. Veja, se você não passar os conceitos bíblicos, os conceitos cristãos, eu tenho certeza que o mundo já está passando os dele. Nos desenhos animados, nos filmes, seriados, através de alguns ensinos estranhos nas escolas também, de alguns determinados professores. Se você não fizer isso de forma sábia, coerente, equilibrada, os conceitos, ideologias mundanos já estão sendo passados para o seu filho, sim. Você tem dificuldade em dizer não ao seu filho? A palavra não muitas vezes pode ser difícil de ser dita, mas uma coisa é importante, ela é necessária e importante, né? Embora alguns pais e responsáveis tenham dificuldade em dizer não, é importante usar a palavra não. Estabelecer limites é uma tarefa muito difícil. Os pais e responsáveis têm que lidar às vezes com birras, né, choros, até mesmo o próprio comodismo dos pais irresponsáveis. E isso é uma tarefa bastante complicada. Então entra aí a habilidade dos pais em dar limites e ensinar essas crianças, né, que para cada ato há uma consequência, seja ela positiva ou negativa. Por isso, as crianças precisam de regras claras, objetivas, colocadas com segurança e na hora certa.
As crianças começam a se interessar pelas regras à medida que elas vão crescendo e compreendendo o mundo à sua volta. Tentar satisfazer as vontades e evitar dizer um não, achando que isso pode trazer alegria e satisfação, não é o mais apropriado. Ensinar os filhos a esperar e a persistir faz parte do papel dos pais irresponsáveis. Então, se os pais irresponsáveis não derem limites, não recusarem alguns desejos das crianças, elas não aprenderão a lidar com as adversidades do mundo e mais pra frente, elas podem vir a ter problemas. A criança vai sim se decepcionar em algum momento, mas isso faz parte do desenvolvimento dela, né? Ela precisa receber um não, assim como também ela precisa receber um sim. Dizer não é muito mais difícil do que dizer sim. Porém, um sim e um não bem colocados, né, no tempo certo, fazem toda a diferença. Agora eu vou dar algumas dicas para os pais irresponsáveis. Não existe uma medida certa do não. Ele deve ser usado sim, mas deve ser estabelecido um limite também para a criança. Se o sentimento de culpa surgir nos pais, fiquem tranquilos, porque isso sim pode acontecer também. Mas o mais importante é a criança perceber que tem alguém que cuida dela, né, que se importa com ela, que sabe o que é bom e ruim. Uma dica que é de extrema importância é explicar o motivo do não, né? Por que a criança está recebendo aquele não. Esse não deve ser dito olhando nos olhos, com firmeza, mas sem gritar. E vale lembrar que antes de punir a criança, o adulto deve refletir se essa punição é possível para a criança cumprir. E a última dica é sobre elogiar o comportamento da criança. A partir do momento que você elogia, a criança se sente valorizada, satisfeita e alegre. Obrigada por ter assistido ao vídeo. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários e até o próximo. Se você contribuir com o não, com o limite na vida do seu filho, quer seja ele criança ou adolescente, se você contribuir com o não, você trabalhará as frustrações. Então, quando ele estiver numa fase adulta, será muito mais fácil para ele sentir determinadas vontades e conseguir controlar essas vontades, porque ele saberá que ele pode viver bem mesmo não cumprindo todo tipo de vontade. Então, como vencer as tentações, que é o nosso tema? Ensinando seu filho desde a infância. E se você veio de um lar onde não eram vencidas as tentações, e mesmo que você esteja aí pensando, puxa, mas eu vim de um lar onde tudo era permitido, um lar muito permissivo, ainda dá tempo de se consertar. Veja que a frustração na infância, do não, como a Sil falou, vai trazer, na verdade, também ao adulto o entendimento que ele pode viver bem, mesmo negando suas vontades. Porque hoje a ideologia você não vai ser feliz se você negar seus desejos, suas vontades. E aí é uma questão muito de a pessoa aprender eu consigo sim vencer os meus maiores desejos. Veja assim, que até o próprio Freud, quando lê nos livros dele, na coleção de Freud, quando ele falava das pulsões, e pulsão que nós estamos falando, fome, sede, vontades sexuais, o próprio Freud disse em um dos livros dele que todos nós temos pulsões, mas nós não podemos viver de pulsões, porque senão seríamos bichos, animais. É verdade. Então, dizer não à tentação nada mais é do que você educar-se mentalmente e trabalhando juntamente com uma disciplina espiritual. Isso é bíblico. Exatamente. Precisa dessa união. Essa batalha na mente e essa batalha espiritual. Unidas vai te fazer um vencedor. Verdade. Então vamos aprender a receber os nãos de Deus também. O não da nossa família, da nossa sociedade, da sociedade cristã, óbvio, porque tem pessoas que dizem, eu já vi alguns teóricos dizendo que o não frustra o ser humano e essa frustração gera no ser humano pessoas recalcadas. Não, senhor. O não, ele é muito válido nas nossas vidas. Se aprendêssemos mais a falar não e a receber não, e se nós formos olhar os 10 mandamentos, todos eles no original começam com não. É lo, no hebraico, que é não. Não.
e aquilo não gerou um monte de frustrados, não. Então vamos receber bem não de Deus, vamos falar não para si mesmo. Por isso que Cristo falou, negue-se a si mesmo e falar não para si, para que nós possamos sim ter vitória contra a tentação. É verdade. Quando eles colocaram sim na frente de todo o mandamento, dos mandamentos, aí sim eles ficaram frustrados, porque eles caíram nas mãos de inimigos e começaram a clamar se Deus havia esquecido deles. Então, hoje nós queríamos falar para você sobre não, para você aprender um pouco sobre o não, a dizer não e também a receber o não, tá bom? Essa foi a nossa aula inicial sobre como vencer as tentações na orientação familiar, né? Exatamente. Deus abençoe sua vida e aprenda a falar não.